Agora eu quero conversar rapidamente aqui com o deputado federal Rogério Correia, do PT, para entender de que maneira, primeiro, deputado, que essa sanção econômica e essa taxação que de fato vai valer, mas com algumas isenções, digamos, né, com algumas exceções, como que isso é recebido pela base governista e como o senhor entende que esta base e o governo federal têm e irão se posicionar? Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos aí da Jovem Pan. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que concordo com o que Dora Kramer disse. É, evidentemente, uma ingerência em assuntos internos brasileiros e, portanto, uma quebra da nossa soberania. Isso é que está por trás de toda essa articulação que faz agora o governo Trump. Mas eu dividiria em duas partes. A primeira delas, a sanção que foi feita ao ministro Alexandre de Moraes, que é, na verdade, uma sanção que ele pretende fazer ao Supremo Tribunal Federal, tentando fazer uma intervenção no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista prático, isso só piora as coisas para Jair Bolsonaro. Vai apressar ainda mais o processo que já está agilizado agora de julgamento de Bolsonaro. E ninguém acredita que com essas medidas anunciadas e com essas ameaças vai haver reversão do caso. Ou seja, Jair Bolsonaro será condenado, provavelmente isso começa agora em meados de agosto, em setembro deverá estar preso. E, portanto, essa pressão que faz Donald Trump para tentar salvar a extrema-direita no Brasil só faz prejudicá-los, porque os jogam também na vala de traidores da pátria brasileira, que é o papel que tem se feito agora Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira e outros, né, que têm apoiado essas sanções ao Brasil. Então, eu acho que, desse ponto de vista, além de ser um absurdo contra o Brasil e contra a nossa autonomia, ela também significa uma ingerência de um Estado que quer, dentro de outro país, fortalecer uma guerra híbrida para fortalecer um lado ideológico no nosso país. Uma ingerência absurda. Agora, do ponto de vista das tarifas, o Trump demonstrou também fraqueza nesse sentido. Ele falou o tempo inteiro de que 50% seria tarifado e depois fez uma série de exceções, segundo a Associação Brasileira de Comércio entre Brasil e Estados Unidos, isso significaria em torno de 50% do produto de exportação. E provavelmente há ainda o que se negociar ainda, que é o café, que para os Estados Unidos é muito ruim fazer essa taxação, porque eles terão café mais caro do que o café que eles compram hoje. Então, isso provavelmente ainda tem negociação, Sim. O que demonstra que, apesar de tudo, o Trump não está com essa força toda, que simplesmente ele pode tarifar sem fazer um processo de negociação. O Brasil vai continuar negociando, mas é como o presidente Lula disse, não se negocia soberania. Então, se o Trump trucou, eu acho que está na hora do governo brasileiro gritar 6 na cabeça do Trump, porque realmente o que ele fez, esse truco dele, foi mal feito na política e no tarifaço ele teve que recuar. Deputado, é sobre isso que eu quero então arrematar a nossa conversa, porque nas muitas reuniões feitas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os representantes dos setores que seriam impactados mencionaram que eles não gostariam que houvesse uma retaliação ou que se subisse o tom diante da força que hoje tem os Estados Unidos. Já que estamos discutindo força, o senhor acredita que, mesmo diante desse cenário em que não haveria um apoio desses representantes para se elevar o tom, o presidente da República deveria mandar esse truco, esse zap na testa do Trump? Eu não diria um zap, porque acho que o Brasil também não tem essa força toda para enfrentar o Império Americano, quem dera. Mas, com certeza, o café, por exemplo, tem que entrar em processo de negociação. É ruim para os Estados Unidos, eles sabem disso. Então, eles não colocaram isso em negociação, mas irão colocar, porque o que nós podemos fazer dos 6 que o presidente Lula diz é, evidentemente, fazer com que o café seja no Brasil estocado até que a gente tenha condições de vendê-lo para outros países, União Europeia, para a China, que já está abrindo um grande comércio de café. A embaixada chinesa hoje fez questão de ressaltar isso, ou seja, nós venderemos o café para outras nações sem que esse café que a gente tenha perda da venda do café do ponto de vista de curto prazo. Então, isso é algo que nós podemos certamente
renegociar e baratear o preço do café no Brasil, se for o caso, fazer com que haja, para não haver perda para os cafeicultores, especialmente os agricultores familiares, o próprio governo subsidiar uma parte disso. Várias coisas podem ser feitas, não será isso que vai fazer o Brasil estremecer. Então, esse truco que o Trump diz é o que eu digo, ele tem uma força menor, e o Brasil pode reagir a isso sem tarifar produtos norte-americanos, mas, ao mesmo tempo, fazer com que os produtos brasileiros vão para outro comércio. E isso não é tão difícil de fazer. Eu acho que aí é que o Trump julgou errado. Sobre a questão da soberania nacional, não tem outra posição que o presidente Lula possa fazer, a não ser dizer que isso é inegociável e que o Supremo Tribunal Federal tem um julgamento a fazer e será feito dentro das normas democráticas do Brasil e não de que o Trump queira. Se ele é um governo de extrema-direita, e se assim os Estados Unidos o elegeu, é um problema dos Estados Unidos, aliás, um problemão que tem levado os Estados Unidos a ter, com vários outros países, uma série de problemas. Agora, ele não pode querer que no Brasil a gente tenha o mesmo modelo de extrema-direita que ele quer implantar nos Estados Unidos. Aqui foi eleito um governo popular, e ele continuará sendo um governo democrático, popular, que é o compromisso do presidente Lula. Então, ele não pode interferir no julgamento do Supremo, e, com certeza, isso colocou em pior situação tanto Jair Bolsonaro quanto Eduardo Bolsonaro, porque acumula sobre eles agora, além da tentativa de golpe, também a traição à pátria, que é outro problema que eles passam a se deparar com eles. Deputado Rogério Correia, muito obrigado pelas informações, pela participação. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço.